Muito bem, são 17 horas e 44 minutos, direto do Camaquã Summit 2025, aqui no prédio da Associação Comercial de Camaquã, lotado, tá muito lindo isso aqui, e eu recebo aqui ao vivo, no programa da Acústica FM, aqui no nosso podcast, nada mais, nada menos do nosso campeão do mundo, Dunga, para bater um papo conosco. Ele está acompanhado do Luciano Amorim, que é da Brunville, baita parceiraço da rádio, parceiraço do Dunga, parceirado do Camaquã Summit. Dunga, muito boa tarde, como é que tá, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer retornar aqui na cidade com o Luciano, né? Um grande amigo, além de tudo, né? Um parceiro, ajuda muito a seleção do bem, sempre presente, então estamos contentes de poder retornar. Que bom. Luciano, boa tarde, tudo bem contigo, Lucianão? Tudo ótimo. Pô, melhor agora aqui com o Dunga do lado aqui, poxa, né? E sempre. E o Dunga é o embaixador da marca da Brunville. Há quantos anos, né, Dunga? Você tem esse carinho e a Brunville tem esse carinho contigo pelo teu trabalho que tu faz para as pessoas mais necessitadas, né? Sem dúvida, Brunville foi Meu limite é esse que não tem o... em Camaquã. Puxa um pouquinho, aí, sim. Abriu as portas, está sempre presente em todas, não só com doações, mas com a presença, né? Apresentou outros parceiros para nós também, então é um trabalho muito legal. É dentro da empresa, a área social é muito presente, né? Então, por isso que é esse grande sucesso aí. Coisa boa. O Dunga, eu estava contando aqui, tem uma história muito legal, natural de Juí, tem a sua mãe, a sua irmã lá em Juí, e tem essa relação umbilical com o interior, né, Dunga? E que coisa boa, assim, tu voltar aqui, por exemplo, para Camaquã, e poder, com o seu trabalho, com a sua experiência de vida, e esse propósito que tu tem de ajudar, tentar motivar mais gente que entre nessa rede contigo, né? A gente não esquece das nossas raízes, né, da onde a gente veio, tudo que nós passamos até chegar na grande capital para ser conhecido, né, ter uma profissão. Então a gente sempre retornar para o interior, reacende aquela chama, né, da onde a gente veio, a gente dá mais importância de tudo que a gente conquistou, para que a gente comece a lembrar, né, de quando começou, de tudo que a gente passou, de quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar e ser inspiração, né? Mostrar para as pessoas como isso pode chegar. Porque o esporte tem essa proposição, né? De tu fazer atletas, mas fazer saúde também. E o legal é isso, Dunga. Eu queria te perguntar para ti, para o Luciano, sobre isso. A utilização da seleção do bem. Quantas pessoas hoje está sob esse guarda-chuva que vocês conseguem atingir, conseguem atender? É até difícil da gente ter um número exato, né? Mas desde a pandemia, das enchentes, nós doamos mais de 650 mil toneladas de alimentos. Se faz vezes 200 gramas, tu vê a quantidade de alimentos que a gente doou. Já entregamos mais de 237 casas, tá? Muitas dessas casas mobiliadas. Então já ajudamos a pintar algumas escolas, já estamos fazendo outra escola agora em Porto Alegre. A gente estava em Bento ontem, justamente com os parceiros para arrecadar tinta para pintar. Estamos terminando até o final do ano a Delegacia da Mulher em Porto Alegre. Vamos dar um local de melhor atendimento, maior capacidade, né? Então, onde tem alguma coisa para ajudar para fazer, a gente sempre brinca que a seleção do bem não é melhor nem pior. Tem várias formas de você contestar. A nossa forma de contestar é fazer mostrar como se pode fazer. E atrair. E tu é um indutor. Quantos colegas teus, quem são os seus parceiros da seleção do bem que se somam com os empresários, com todos aí? Bom, nós temos na nossa equipe, são 10 pessoas, mas está sempre junto comigo aqui o Lauro, né? Sim. Que é da cidade aqui, oriundo da cidade, né? Mas a gente tem jogadores da dupla Grenal, da seleção brasileira, o Tafarel, meu parceiro, o Alisson, o André, que trabalha no Palmeiras, Dorival Júnior. Então a gente tem muita gente, Brasil Foundation, tem muita gente, muitos empresários que colaboram, o pessoal de São Paulo, né, sempre presente conosco quando precisa, né?
Então, o maior problema sempre é a logística, é o nosso tempo, né? Que a gente também trabalha, né? Então tem que ajustar tudo isso. Mas eu acredito que o povo brasileiro é muito solidário, muito trabalhador, né? E há um tempo atrás, lá quando eu comecei a fazer o trabalho social há 30 anos atrás, a nossa expectativa era fazer as pessoas sonharem em ser alguém na vida. Hoje mudou. Hoje a gente tem que passar para as pessoas esperança. Que muitas pessoas estão sem esperança. A gente tem que conversar, conscientizar que elas têm que viver. Não é sobreviver. Pois é, Dunga, tu entrou no esporte muito cedo, foi alçado, e isso é um número ímpar, é um número pequeno perto da quantidade de guris que gostariam de estar num time de futebol, e principalmente numa seleção brasileira. Essa disputa, essa tentativa de ser diferente dos outros, acaba muita gente ficando no caminho, né? E tu utilizou esse prestígio do Dunga, campeão do Tetra, continuar enaltecendo a vontade das pessoas serem vistas de forma diferenciada. Isso é bacana, assim, né? De tu poder atender, de tu poder... Agora nós temos uma legião de jovens que parece que perderam aquele brilho nos olhos. Como a gente poderia fazer os jovens, tu vê, tu foi gurizão do Internacional para... Como é que fazia esse brilho para eles trabalharem, para eles buscarem um lugar ao sol? Hein? É uma questão bem delicada, né? Com o passar do tempo, eles foram perdendo esse brilho, não valorizando as pequenas conquistas. Para te chegar a um patamar alto, você tem que começar com as pequenas conquistas, ter o sabor, né? Estudar, terminar o estudo, primeiro emprego, primeiro salário, respeitar a hierarquia, o pai, a mãe, o professor. Tudo começa com os professores. Se a gente não respeitar os professores, fica difícil. Eles que vão passar conteúdo para nós, para a gente ser alguém na vida, né? E não sei em qual é o período nosso aqui, a gente perdeu um pouco. Mas o que eu vejo também, essa juventude aí que eu tenho um filho de 18 anos, de 15 a 22 anos, estão repreendendo isso novamente. O valor da amizade, o valor da família, o valor de respeito com os professores, saber se colocar, saber dizer obrigado, com licença, por favor. A gente tem uma parte da nossa população que ninguém agradece o pai e a mãe. Era obrigação do pai e a mãe. Logicamente, sim, o pai ou a mãe tem que te dar educação, tudo. Alguém era duro ali na dupla, né? Sim, mas o filho tem que ter o reconhecimento de dizer obrigado, né? Porque a mãe acorda cedo, arruma a cama, faz o café, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que retomar com a juventude, né? De saber agradecer o professor, o vizinho. Às vezes o pai não dá o que a gente gostaria, mas ele dá o que ele pode dar naquele momento. E toca nós a conquistar. Então, acho que a juventude tem que aprender a conquistar também as coisas, né? Não é esperar que as coisas aconteçam e esperar que é sempre culpa dos outros. Nunca é culpa nossa. Bem dito. Esse é um grande problema, que a gente acha sempre que é o outro que é o problema da gente, né? A começar pelas coisas simples do trabalho, né? Eu morei no interior. Então tu tinha vergonha de pedir as coisas. Hoje ninguém tem vergonha de pedir as coisas. Eles falam, a conta que eles fazem é o seguinte: eu tô na rua, eu vou pedir para 100, se 10 me dá, eu tô no lucro. Mas isso, na minha infância, era... O que eu me lembro, eu ajudava o vizinho a carpir, eu ajudava o vizinho ele me dava umas frutas em troca. Hoje, se tu falar isso... Estava todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz. A vizinha me dava umas bolachinhas que ela fazia. Eu ajudava ela a cortar grama. Não era um trabalho. Era um trabalho social, né? Mas é o teu vizinho, daqui a pouco, né? Tá sempre olhando por ti, sim, né? É um senhor mais idoso, não tem condições de fazer aquele serviço. Então, tu tá presente ali, né? Então, são coisas que a gente tem que retomar, né? Para mim, a maior liberdade que um homem pode ter é o trabalho. Porque se eu trabalhar, eu não dependo mais de ninguém. Eu dependo só de mim. O Luciano, que hoje comanda uma parte muito importante da Blueville, é um gerador de negócios, gerador de emprego, gerador de imposto, né? E, né, Luciano, como é importante também ter esse visual, essa parceria da empresa, mas também
a todos nós, colaboradores, e principalmente da empresa, saber que ali também tem gente que não dorme de noite, que tem outro dia para pagar folha, tem que pagar imposto, daqui a pouco tem um problema. Também é um outro assunto também que o mercado de trabalho tem que reconhecer os empreendedores, né? Com certeza, é bem importante a gente sempre lembrar que tem uma responsabilidade muito grande. Né? Quantas, né, pessoas trabalham ali para ti e uma decisão tua pode levar, né, aquelas pessoas a perderem o emprego que tanto depende delas. Então, com certeza, a gente tem muitas noites sem sono quando o mercado não está bem, quando a situação do país não está legal e a gente tem que ir lá manter todo mundo, né, no seu emprego, recebendo em dia, né? Receber em dia é muito importante, está com todo o pagamento de folha, e até ouvindo aqui o Dunga falando muito sobre professores, e o Camaquã Summit tem um pouco disso, né? A gente vem aqui aprender muito. Nós somos, né, adultos, já saímos do colégio, a gente vem aprender aqui, e tem que respeitar, né, os professores, o Dunga, tá, o Daniel Rondon ali conversando, a gente vem aqui respeitar eles e aprender. E me lembra muito que ele falasse assim, sobre essa questão, né, de estar na responsabilidade e poder fazer e ajudar o próximo. Eu tenho mais uma pergunta, só para a pessoa está pedindo que agora vai entrar a palestra. Mas, Dunga, empreendedor é quase que o cara que vai bater o pênalti. Todo time e toda a torcida depende do cara bater o pênalti. Como é importante, né, o líder de uma equipe, o líder de uma empresa, tomar a decisão certa, e nós todos torcemos para que ele tome a decisão certa, para que todo mundo saia feliz, né? Sem dúvida. Eu acho que naquele momento ali, como o Luciano falou, né? Tem milhões de pessoas que dependem do emprego, mas não só as pessoas. Tem as famílias, tem os filhos, tem a escola, tem a própria prefeitura com os impostos, o Estado. Então gera uma contribuição para a sociedade enorme e principalmente faz as pessoas crescerem também, né? O menino entra com 20 anos na empresa e aí ele vai sair um profissional melhor, um família. Então é uma responsabilidade, uma dor de cabeça. Quem trabalha aí nessa situação, vai chover, vai a colheita, o mercado não está bem. Não é fácil. Não é fácil, mas eles são competentes para isso, por isso estão nesse lugar, né? Exatamente. Dunga, muito obrigado por atender a Rádio Acústica FM. Luciano Amorim, obrigado também. Muito sucesso na tua vida e que tu consiga ajudar muita mais gente, viu? Parabéns pela tua atitude. Obrigado pela oportunidade, agradecer ao Bruville, Luciano, né? Grande parceiro aí. Estamos sempre juntos aí para poder fazer diferença. Obrigado, até mais. Bom, e com a entrevista com o Dunga e com o Luciano, vamos direto ao estúdio aí, pessoal. Muito bem.